Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim trazer um pouco mais sobre a vida de ninguém mais, ninguém menos que a nossa musa e bailarina Isadora Duncan. Isadora Duncan, ela foi uma daquelas mulheres que veio ao mundo para quebrar diversos tabus. Ela também é considerada a precursora de dança moderna e uma das mentes mais fascinantes e revolucionárias no mundo artístico. A vida de Isadora foi uma mistura de talentos, rebeldias e tragédias. Ela não revolucionou apenas o balé clássico, mas sim ela se atreveu a pensar e se expressar livremente sem se importar com o que os outros iam pensar disso. Para o público, Duncan sempre foi alguém que levou a expressão de sentimentos através do corpo, além de ser vista como uma mulher que sempre dizia o que pensava, o que naquela época era muito raro de se encontrar, levando em consideração ao todo o machismo que tinha naquele tempo. Enfim, vamos ao que interessa. Isadora Duncan era nome artístico de Dora Angela Duncan. Ela nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, no dia 27 de maio de 1877. O seu pai, Joseph Charles Duncan, era banqueiro e sua mãe, Mary Isadora Gray, professora de música. Eles tiveram 4 filhos, e Isadora era a mais nova, e ainda quando pequena seu pai os abandonou. Dessa forma, a família passou por grandes dificuldades financeiras. Por isso, a mãe de Isadora começou a dar aulas de pianos para pagar as despesas da casa. Posteriormente, ela fundou uma escola de dança, e os filhos mais velhos colaboravam como professores na escola da mãe. Com apenas 10 anos de idade, Isadora decidiu interromper os seus estudos e dar aulas para os alunos mais novos com os seus irmãos. Um pouco mais tarde, a família se mudou para Chicago. Lá, Isadora estudou dança clássica, mas infelizmente um incêndio deixou a família na rua e, como resultado, tiveram que se mudar novamente, dessa vez para Nova York, onde na cidade grande a jovem ia encontrar um lugar em uma companhia de teatro. Talvez por causa da sua admiração pelos clássicos da música europeia, Isadora insistiu em viajar para a Europa. Ela convenceu sua família a fazê-lo, apesar do fato de que na época o movimento migratório era o inverso, da Europa para os Estados Unidos. Sendo assim, os Duncan se estabeleceram em Londres e um pouco mais tarde, em Paris. Isadora começou a dançar descalça no palco e coberta apenas por uma túnica de estilo grego. Além disso, ela também usava o cabelo solto e dançava ao ritmo de composições que não eram feitas para dança. Ela improvisava e criava em plena cena. Com os cabelos soltos e pés descalços, livres das tradicionais roupas do balé clássico, como as meias e as sapatilhas de ponta, provocou uma verdadeira revolução no panorama da dança de espetáculo. De acordo com Isadora, o desenvolvimento da sua dança foi um fenômeno natural. Não foi uma invenção, mas sim uma redescoberta dos princípios clássicos de beleza, movimento e forma. Ela estava determinada a dançar uma dança diferente, contando sua própria história de vida por meio de expressões abstratas e universais da condição humana. Como esperado, no início ela foi duramente criticada. No entanto, em pouco tempo despertou a admiração de conhecedores e críticos da arte. Ela não era apenas irreverente no mundo da dança, mas também na sua vida pessoal, que estava repleta de escândalos. Assim, Duncan decidiu esquecer as imposições da época e ser mãe solteira de 2 filhos. Isadora teve vários amantes, e alguns deles eram muito famosos. Além disso, também houve rumores sobre sua alegada homossexualidade, mas não há evidências de que sejam verdadeiras. Uma das coisas que acabaram gerando a maior polêmica para Duncan é que em uma ocasião ela tirou a túnica e expôs os seios, desafiando o público em torno da autenticidade da sua dança, o que acabou sendo uma personalidade tremendamente escandalosa para aquela época. Assim como todos nós, Duncan também passava por diversos perrengues, e o momento mais difícil de sua vida sem dúvida ocorreu em 1913, onde os seus 2 filhos, que ainda eram pequenos, morreram quando o veículo em que viajavam sofreu um acidente no rio Sena, em Paris. Ela levou anos para superar essa tragédia, se é que em algum momento da sua vida a superou. No ano de 1927, Isadora lançou sua primeira autobiografia, intitulada Minha Vida, mas infelizmente em 14 de setembro daquele mesmo ano, Isadora sofreu um acidente, o que acabou causando a sua morte. Ela usava um lenço longo em volta do pescoço, então quando subiu em um carro, teve tanta má sorte que morreu estrangulada pela sua própria Sharp que ficou presa nos pneus.
Apesar da morte prematura de Duncan, seu legado continua a inspirar artistas contemporâneos e mentes revolucionárias ao redor do mundo. Isadora Duncan é uma daquelas figuras inesquecíveis que passou para os canais da história pela sua habilidade para a dança, por quebrar preconceitos e tabus, modelos sociais que eram impostos às mulheres, principalmente no mundo artístico.